Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem não me conhece ainda. Estou vendo aí o pessoal entrando. Meu nome é Camila, sou a CEO do Grace, sou uma das sócias da empresa. O Grace já com 20 anos de mercado, esse ano com um propósito um pouquinho diferente, que é trazer conteúdo para os nossos clientes e para o mercado de beleza. Então, dentro desse conteúdo, a gente traz todo mês alguns parceiros para falar de alguns pontos que a gente acha que são muito relevantes para a gestão do salão, né? Hoje o nosso tema é recepção competente e atendimento eficiente. Nosso bate-papo é com a Ana Sabino. Vou ler aqui, vou fazer minha cola, hein, Ana? Por favor, você me corrige Tá qualquer ótimo. coisa, tá? Economista, mentora, palestrante, atuante no mercado de beleza já há 25 anos, vários projetos de estruturação aqui em São Paulo, de empresas de beleza, sócia fundadora da Gestão 360, consultoria e contabilidade, e sócia atualmente da For Beauty, que é uma empresa de consultoria de resultados no mercado de beleza. É isso, Ana? É isso mesmo, Camila. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que traga conhecimento a todos esses participantes. Eu, como falei, uma aula de inscrição recorde, fiquei muito feliz mesmo. E temos Que bastante ótimo. participante aqui também. Pessoal, se for tendo dúvidas, conforme for tendo as suas dúvidas, pode mandar aqui no chat, eu vou interagindo, a Ana vai vendo também as perguntas de vocês. No finalzinho da aula, a gente abre para as perguntas para a Ana poder responder. Combinado? Ana, a aula é tua. Maravilha. Camila, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram a inscrição e que estão participando desta aula. Quero agradecer a Camila pelo convite. Repetindo o que a Camila falou, eu atuo nesse segmento há mais de 25 anos. Tenho uma afinidade muito grande com a Camila, com o Torres e com o sistema, porque realmente, assim, além de conhecê-los há muito tempo, eu também vejo que o Graces, ele vem crescendo, cada vez mais expandindo, atendendo em diversos salões em todo o Brasil, mas ele assim está sempre se atualizando, mas ele não perdeu a característica do atendimento personalizado, né? Então ele é uma empresa grande, mas que dá esse atendimento, que está sempre aberto a escutar e realmente analisar alguma, né, reclamação ou se prontificar a resolver. E eu acho que é isso mesmo, isso que é bacana, né? Nós, realmente, assim, quando a Camila me fez o convite, eu quis abordar este tema sobre a recepção competente e atendimento eficiente, porque eu noto que é um tema muito importante e a ideia principal é, nesse aulão, né, como foi chamado, é poder agregar alguma coisa e ajudar. A gente sempre fala, assim, a consultoria, eu atuo nessa área, né? Tem muitas vezes que a gente está de fora, né, da empresa e é muito mais fácil da gente identificar alguns pontos de melhoria. E eu acho que é essa a ideia mesmo, é trocar essa informação. Conheço bastante o dia a dia de salão, as dificuldades dos gestores e as dificuldades também das pessoas que atuam na linha de frente. Então, o tema hoje é recepção competente, atendimento eficiente, e eu digo que, na verdade, é uma das chaves, né, do sucesso para a empresa decolar. A gente sabe que não é fácil hoje em dia empreender e ser empresário, mas eu acredito muito nesse programa de melhorias. Então, coisas que a gente precisa implantar, porque nada está pronto e nada está tão perfeito que não cabe, né, uma melhoria. Então, vamos lá, gente. Depois eu gostaria até, eu não sei, está todo mundo com os sons
mais assim, mudos, né? Mas eu não sei se a Camila consegue me posicionar nesse nosso treinamento. Nós estamos, são gestores, ou nós temos também recepcionistas que atuam nessa linha de frente. Se alguém puder, se o pessoal puder, pelo menos posicionar a Camila, vai ser bacana para eu poder entender um pouquinho do nosso grupo, tá? Eu acho até para não tumultuar muito o áudio, tá, Ana? Até porque a gente está gravando a aula. Se vocês quiserem escrever aí no chat aí do próprio Zoom, né, para gente, quem é que é gestor, quem é que é recepcionista, me conta um pouquinho do perfil de vocês aí, tá bom? Aí eu vou passando aqui para ela. Maravilha. Então, pessoal, então hoje a principal questão é ressaltar a importância que a recepção exerce na empresa. E eu digo que assim, qualquer empresa, e realmente, assim, a gente ter uma recepção eficiente, competente, não depende apenas do profissional, e sim da empresa, do gestor, para que a gente atinja essa posição juntos, porque muitas vezes a gente sabe que ninguém vem pronto, por maior experiência ou bagagem que esse funcionário traz. Cada vez que você muda de empresa ou que você vai estar atuando numa outra área, você carrega a sua experiência, mas é assim, é aprendizado novo e cada empresa é única, como cada pessoa, as pessoas são únicas, né? Então, eu digo que esse é um trabalho para a gente realmente ter uma recepção competente e uma eficiência do atendimento para cada um de vocês, gestores, empresas ou colaboradores. Esse trabalho, isso a gente tem que alcançar juntos, porque cada um vai estar num estágio, cada empresa está num estágio e cada funcionário também. Então, aí agora a gente dá uma dica. Como a Camila falou, eu sou a Ana Sabino, sou economista por formação, mas já atuo nesse segmento da beleza há mais de 25 anos. Provavelmente devo conhecer alguns de vocês que estão participando deste treinamento, e atuo como palestrante e mentora. E hoje eu faço parte da For Beauty, que é uma empresa de consultoria, até com uma proposta nova, são vários... a consultoria online e justamente assim, uma consultoria de resultados. E o mais importante é que, assim, eu sou apaixonada, sim, por ajudar pessoas, ajudar empresas. É uma coisa que realmente, assim, traz uma satisfação muito grande você saber que algumas das suas orientações foram pontuais e serviram para o desenvolvimento da empresa, para traçar um plano de melhorias, ou mesmo de um profissional, de um funcionário que vai realmente absorver algumas dicas e vai facilitar o dia a dia, diminuir um pouco a tensão, o desgaste, que eu sei que não é fácil, né? Então, o que a gente fala é que nós estamos aqui na área da beleza, no segmento da beleza, mas toda empresa precisa de uma linha de frente competente, responsável e ativa. Não tem como, né, escapar, porque a partir do momento que essa empresa ela pode ser pequena, média ou grande, mas Ana, a recepção... Oi? desculpa, Ana. Você está mudando o slide, a gente não está vendo. Eu estou vendo sempre o mesmo slide, sempre a primeira tela, que é a do PowerPoint. Você não quer, ao invés de você mostrar o slide que você está passando, você mostrar ele direto no PowerPoint que a gente está enxergando? Dá só um ESC para a apresentação e é essa tua tela que a gente está vendo. Recepção competente, atendimento eficiente. Isso, essa daí é que eu estou vendo aqui. Só está vendo a primeira? Só estou vendo essa tela, tá? E por que não está mudando? Está aqui numa maneira de apresentação? Eu não sei o porquê que ele não altera. Eu tive esse mesmo problema já numa última apresentação. Quer que eu passe para você? Ou... Quer me mandar? Pode me mandar aqui pelo WhatsApp, eu já pego aqui, já vou compartilhando, talvez eu consiga. Eu acho melhor, tá? Eu vou reclamar
Ó, enquanto isso, o pessoal está aqui falando, ó, tem bastante recepcionista, tem gestor, tem administrador. Está bem dividida a turma, viu, Ana? Bem dividida a turma. Que bacana! Ótimo! Então, nós estávamos na parte de que toda empresa precisa, sim, de uma linha de frente competente, responsável e ativa. Porque a gente sabe que a recepção, ela é um cargo fundamental em qualquer empresa. É sempre o quê? É o primeiro contato com o cliente. Muitos clientes agendam, mas muitos clientes, assim, além de agendar pelo telefone, eles ainda eles chegam e quem vai receber o cliente são vocês, recepcionistas. Já que a Camila nos avisou que nós temos bastante recepcionistas, então eu quero até falar que, na verdade, muitas vezes, eu não sei se aconteceu isso com vocês, na hora em que vocês são contratadas ou que começaram, acho que vocês não poderiam imaginar o quanto é importante, o quanto é difícil essa atuação de vocês. E realmente... Ah, Cássia, já está conseguindo compartilhar? Conseguiu assistir? Conseguiu ver? Agora estou. Vendo a tela toda? Agora, então, você que pôs, não foi? Sim, fui eu que pus. Eu quero só saber se está indo, se a tela toda é o slide. Só isso. Tudo bem, é porque daí eu ia pondo na verdade, assim, ela está em caixas, e aí conforme eu vou falando, mas só de eu ter isso já tá, então não é o que eu queria. Espera só um pouquinho, deixa só eu ajustar aqui. Não, mas pode deixar assim, cara. É que eu acho que você vai ver uma outra coisa, você vai ver coisa por cima aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu voltar ela de novo. Calma aí, gente. Problemas técnicos, a gente se acha. Eu quero compartilhar essa daqui. Como é que você está vendo a minha tela agora? Você vê só o slide a tela toda? Sim, eu vejo o slide e aí vocês, e as pessoas aqui do lado. Isso. Mas você não vê a tela do PowerPoint, você vê a tela de apresentação mesmo. A tela de apresentação mesmo. Mudou alguma coisa para você? Tá no Você Sabia? Não? Então tá bom. Então agora tá ok. Ok? Então, o que a gente fala é que, através da recepção, é feito o primeiro contato. Eu sempre falo que recepção é o coração de qualquer empresa. E fazendo uma comparação, se o coração da gente não funciona bem, os outros órgãos não vão funcionar bem, porque é o canal. É realmente a recepção, muitas vezes, assim, ela não é só funcionária e ela não atende só o dono da empresa. Ela atende cada um dos colaboradores, ela atende fornecedor, ela atende todos os clientes, ela agenda cliente, ela faz cobrança, ela abre o sistema, ou seja, são várias funções ao mesmo tempo. Então, a gente brinca que são múltiplas funções, né? E aí é o que a gente fala, é fácil? Não, não é fácil. E mais uma coisa, nada impede dessas várias funções acontecerem no mesmo tempo. Então, é assim, a porta você está abrindo, porque hoje em dia, né, a porta não fica aberta, então geralmente é algum toquezinho que você tem que dar, o telefone está tocando, tem uma cliente na sua frente precisando fechar uma comanda ou abrir uma comanda, chamar uma cliente. Eu vou falar uma coisa, eu tiro assim meu chapéu, eu realmente sei o quanto é difícil dar conta de tudo isso, né? Então, eu falo que é o coração da empresa. E, além de tudo, ela tem que ser o quê? É o braço direito e esquerdo do gestor. E ele tem que conquistar o gestor e todos os outros profissionais e todos os clientes. Então, por isso que eu acabei realmente, assim, eu bato muito nesse tema. Eu acho que é de uma importância muito grande, esta atuação da recepção.
E realmente a gente precisa dar suporte, então é o que eu falo. O gestor precisa dar suporte, precisa ter uma comunicação e uma afinidade muito grande entre o funcionário e o gestor, até para entender como conduzir e como melhorar, tá? Cá, saiu de compartilhar, né? Sim, consigo, tá ótimo. Tá bom, conseguimos. Então, gente, sabendo disso, o gestor, o dono da empresa, eu não sei quanto tempo esse salão funciona ou essa empresa está funcionando. Então, a gente sabe que se é uma empresa nova, numa primeira contratação, pode haver alguma dificuldade até na hora de contratar essa recepção. Mas se a empresa já está em funcionamento, o gestor ele já entendeu a importância desse cargo e como tem que escolher uma funcionária com um perfil adequado. Então, eu sempre falo que o processo de seleção é a grande, eu acho que assim, é o grande diferencial e é a dica que eu falo para vocês, que é o que tem que ser muito criterioso. O processo de seleção, ele não dá para ser assim, feito de qualquer forma, fazer uma... Um minuto, Ana. Seu áudio ficou mudo. Só para você... Seu áudio está mudo. Só desmutar o teu áudio. Tira o seu mudo. Tirei. Aí, agora sim. Pode continuar. Tá. Então, eu falo que selecionar corretamente o profissional para atuar na linha de frente é realmente o nosso diferencial. E eu digo assim, hoje nós estamos falando sobre a linha de frente, que é a recepção, mas eu quero que vocês guardem essas dicas para qualquer outra função. Processo de seleção não dá para ser imediato, né? A gente sabe que salão tem esse ritmo muito acelerado, tem dias que está muito calmo, o movimento está ruim, de repente começam os agendamentos, o movimento aumenta, e acaba assim, a gente acaba perguntando, você conhece alguma recepcionista, você tem alguma amiga, você tem uma indicação? A gente preza muito essa indicação de boca a boca, só que muitas vezes aquela indicação, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, de confiança, bacana, está precisando do emprego, de realmente assim, arrumar alguma coisa, só que se essa pessoa não tiver o perfil adequado, desculpa, gente, empresa não pode ser um lugar de filantropia ou de obra de caridade, né? A gente pode sim ajudar pessoas, mas é o seguinte, tomem muito cuidado com quem vai ser colocado para exercer essa função. Às vezes não basta só ser uma pessoa que é conhecida, que é de confiança, que é parente, eu digo que assim também é uma coisa muito delicada, porque é o que a gente fala, é que ninguém vem pronto, ninguém tem obrigação nenhuma de acertar sempre, ou de realmente não ter dúvidas. Eu acho que assim, quando você começa a trabalhar numa empresa, ou quando uma empresa contrata um profissional, os dois estão juntos, as duas partes estão juntas, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que dê certo essa parceria, que seja bom para ambos os lados, mas a gente não pode esquecer de responsabilidades e de funções, de executar bem e de exercer com responsabilidade. Então, eu acho que a primeira coisa, ninguém precisa nem brigar, nem faltar com respeito, nada, mas eu acho que assim, essa relação ela tem que ser muito transparente. As funções têm que ser muito bem definidas, até para você falar para esse funcionário, se dar os feedbacks, se realmente a pessoa está exercendo bem a função, se está atendendo às expectativas, até para continuar ou não.
Então, gente, processo de seleção não é para ser rápido, para se precipitar, ele tem que ser criterioso, ele tem que seguir os passos para realmente garantir uma contratação adequada. Já a demissão, a troca de um funcionário, eu acho assim, se na verdade, assim, você já viu que a pessoa não está exercendo bem, não está comprometida, não está envolvida, você faz algumas tentativas, 1, 2, 3 vezes. Eu acho que ninguém vem pronto, ninguém sabe tudo. Eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas e realmente você ir moldando, né, e desenvolvendo. Só que se a pessoa tem vontade, todo mundo percebe. Agora, se não tem vontade, eu acho que ninguém tem que ser infeliz, nem no trabalho, e nenhum gestor tem que ficar infeliz com o funcionário. Eu acho que todo mundo tem que buscar aquilo que é melhor. A empresa tem que buscar o que é melhor para a empresa, e o profissional também, gente, tem várias oportunidades de trabalho. Também tem que buscar aquilo que é melhor, que você trabalhe com brilho nos olhos, que você trabalhe com satisfação e que vá com felicidade para trabalhar. Então, podemos trocar? Eu acho assim, desculpa, Ana, até te interromper, mas eu queria compartilhar uma coisa que assim, a gente sempre ouve, a gente como gestor, né, sempre ouve assim, aquela famosa frase, né, contrate devagar e demita rápido, né? Ou então aquela assim, não contrate só por habilidades, mas por comportamento, para saber se há fit cultural, né? Se realmente a cultura da empresa encaixa com a cultura do teu profissional, né? Que você está contratando. Sim. Acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, aí o que a gente sempre precisa rever? O perfil profissional necessário para atuar na linha de frente. Isso é uma coisa muito importante, porque se a empresa faz realmente, assim, delimita qual é o perfil, qual é a função, esse processo de seleção, ele vai ficar muito melhor. Você vai ter muito mais chance de acertar. E quem tem que definir isso é a empresa. Porque o que a gente pode falar, hoje a gente não tem como saber quantas pessoas no total a gente tem hoje aqui, Camila? Nós estamos atualmente com 33 participantes. Então, vamos falar, como a gente também tem recepcionistas, vamos falar que nós estamos com 20 empresas ou 30 empresas. Provavelmente, cada uma tem as suas características. Então, nós podemos ter empresas que são menores, empresas médias, empresas grandes. Nós temos modelos de empresa em que o gestor, ele atua dentro da empresa. Existem outros modelos de empresa em que o gestor, que é o empresário, ele não atua diariamente na empresa. Existem empresas que têm gerência, existem outras empresas que não têm gerência. Então, gente, tem vários modelos. Por isso que a gente fala que é muito importante entender as características da empresa, até para saber que profissional, que habilidades, que perfil de profissional vai atender essa expectativa e atender a necessidade da empresa. Só dessa forma é que realmente assim, a gente começa a desenhar um modelo, um processo de seleção bem completo. Vamos mudar, cá? Então, gente, vamos pensar assim, de uma maneira geral, tá? Para exercer a função de recepção, como nós falamos, que é um cargo muito importante, que vai exercer múltiplas funções, que é o coração da empresa. Esses pontos que eu coloquei aqui, eles são necessários, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, perfil profissional fundamental para a linha de frente, para trabalhar numa recepção. Simpatia. É necessário? Sim. Quando a gente fala simpatia, não pode ser uma coisa que é forçado. Aí, vocês mesmos, cada um vai mentalizar e vai fazer o exercício de cada um.
A gente sabe, entre amigos, entre parentes, família, a gente vai conseguir fechar os olhos e identificar aquela pessoa que é a mais extrovertida, que gosta mais de falar, de lidar com o público. Vão ter as pessoas, e eu estou falando, gente, nenhum é melhor do que o outro, é só perfil, é forma de ser. Aquela pessoa que é um pouco mais tímida, um pouquinho mais quieta, que se sente melhor trabalhando nos papéis, na organização, numa parte financeira. Então, aí a gente já começa a mentalizar e pensar um pouquinho, tá? Então, simpatia, boa apresentação. Quando eu falo boa apresentação, eu não estou falando de beleza, de ser modelo. A gente fala, boa apresentação vai envolver o quê? O seu visual completo, tá? Então, é você estar com o cabelo limpo, penteado. E, gente, eu vou falar isso para vocês e desculpa, assim, vocês não vão pensar que é mentira, não. E eu tenho certeza que vocês também são clientes de várias empresas no decorrer do dia. No mesmo dia, a gente pode frequentar 2, 3, 4 empresas, não precisa ser só salão. E vocês já devem ter se deparado com pessoas que estão na linha de frente e não estão com uma boa apresentação, não estão com a apresentação adequada em relação à roupa, cabelo, a forma da postura. Porque quando a gente fala boa apresentação, é até a postura, a forma como ela está sentada, a forma como ela está com o cabelo. Então, é isso que eu falo. Boa apresentação, você olhar que a pessoa está naquele local pronta para trabalhar, pronta para atender o cliente, tá? Fluência verbal. Outra coisa que eu falo, tem pessoas que têm uma fluência verbal. Então, assim, elas se comunicam e elas estão conversando, não tem uma facilidade, entendeu? Então, as palavras, elas vão realmente, assim, estão soltas. E tem pessoas que são mais brecadas, ou até que falam errado, gente, não tem problema nenhum. Mas acontece o seguinte, essa pessoa, ela pode ser maravilhosa em qualquer outra função, porque se você não tem uma fluência verbal, se você não fala bem, automaticamente você não vai escrever tão bem. E a recepção, ela precisa falar bem, escrever bem e até fazer um resumo. Aconteceu alguma situação, ela tem que fazer um resumo para passar para a gerência ou para o dono, ou resolver com o cliente. Então, quando a gente fala de fluência verbal, envolve tudo isso. Equilíbrio emocional. É que, assim, às vezes é muito gostoso quando a gente está no presencial e que a gente até consegue visualizar a expressão das pessoas. Eu vou perguntar para vocês conseguem rapidamente saber uma pessoa, assim, quem tem equilíbrio e quem não tem? Tem as pessoas que são mais estouradas, por nada perdem a paciência, sabe, brigando. É normal. Isso é perfil de pessoa. Então, sabendo que uma linha de frente. Desculpa, gente. Sabendo que uma linha de frente. Camila, fala um pouquinho para poder recuperar. Eu tô aqui. Nossa, engasguei mesmo. Então, gente, equilíbrio emocional precisa ter. Por quê? Porque a linha de frente vai lidar com situações de conflito, de pressão. Com certeza vai chegar uma cliente, vai chegar um profissional que vai perder a paciência. Equilíbrio emocional, disponibilidade de horário. Não adianta a recepção ter horário para sair. Está estudando.
Ana, eu acho muito legal essa questão do equilíbrio emocional, porque assim, a gente tem alguns perfis, né? Não só acho que isso não serve só para recepção em salão, mas também para qualquer função, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente há já quase 9 anos no suporte técnico, e ela tem uma paciência, mas uma paciência que eu já estou mandando todo mundo para aquele lugar. E ela tá ali, não, tá tudo bem, a gente vai resolver. A gente vai solucionar o seu problema. Então, é realmente aquilo de perfil que você falou, né? De atendimento. É, Enquanto a é gente tem acalmar. outros que já são mais incisivos, né, na hora de falar. Eu sou muito assim, eu sou muito incisiva, eu sou muito direta, eu sou muito objetiva. Então, muitas vezes a gente não consegue lidar com certas situações. A expressão da gente, né, a expressão facial nossa acaba entregando a gente muitas vezes, né? Esse é o grande problema que eu acho que acontece. Tem que ter uma pessoa muito certa para poder um comportamento uma pessoa muito equilibrada mesmo para trabalhar numa recepção, porque você vai pegar cliente estressado, você vai pegar cliente que conseguiu ou não fazer agendamento, você vai pegar cliente que está com problema, não foi isso que a profissional me comentou que ela iria cobrar, então você tem que saber lidar com tudo isso, né? É isso aí, Camila. É isso mesmo. Tem que ter equilíbrio, tem que ter calma. E o que a gente fala, só que assim, a pessoa quando vai exercer essa função, o gestor, ele já tem que posicionar. Olha, nós podemos atender cliente que é super simpático, que é super calmo, que é super educado, mas nós podemos atender uma pessoa que está um pouquinho mais nervosa, que vai perder a paciência. Então, o que a gente fala é assim, calma para poder resolver, mas tem que ter competência, porque na hora do problema tem que resolver, tem que solucionar. Por isso que a gente fala que solucionar conflitos tem que ser organizada. Se a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, como a gente falou, atende telefone, atende cliente, mexe com dinheiro, porque abre serviço de comanda, fala com o profissional. Se ela não tiver uma organização, fez uma anotação, não sabe onde está, na hora de procurar, na hora da bagunça, não acha. E ela precisa ter entusiasmo. Então, gente, falando agora, espero que a tosse me permita, né, um perfil profissional fundamental para exercer o cargo de recepção são esses: simpatia, boa apresentação. Sim, tem empresas que não têm uniforme, não tem problema. Só que a pessoa tem que estar adequadamente vestida. A gente sempre fala, a gente vê muito em salão que a gente tem até uma questão a mais. Salão de beleza vende beleza, vende isso, né? Então, normalmente, o cliente, ele vai para o salão para ser cuidado. E é muito importante, e eu tenho certeza que vocês já devem até ter passado por isso. Se uma recepcionista, ela está bem arrumada, bem maquiada, o cliente, ele nota, nossa, tá bonita a sua maquiagem, nossa, que cor você passou. Aí nós vamos falar de uma outra questão. Nós sabemos, vamos falar de uma empresa, um salão, tem 10, 15, 20, 30 funcionários, não dá para todos os funcionários ficarem na dependência de se arrumar no salão, porque no local de trabalho, a profissional, ela já tem que ir realmente preparada para exercer essa função. Às vezes eu já escutei, mas ninguém me arruma. Gente, esquece. Aí eu vou dar até um exemplo. Se todo mundo, quando a gente tem uma festa, um casamento, vai sair com o namorado, com a namorada, a gente não se arruma? Ok, eu não sou cabeleireira, não sou maquiadora, mas hoje em dia, com esses tutoriais, a gente dá um jeito, a gente, sabe, vai aprendendo. A gente tem que garantir a apresentação. Agora, se
de sobra vai ter um determinado dia em que a empresa permite esse cuidado, melhor ainda. Mas quem tem que cuidar da apresentação e de chegar com o padrão de roupa definido é cada um de vocês, tá? Então, gente, gestores que estão nos ouvindo, recepcionistas que estão nos ouvindo também nesse treinamento, é fácil, às vezes vocês vão perceber que se vocês estão se saindo bem na função, vocês têm esse perfil ótimo, porque realmente eu acho que tem muito potencial. Quem consegue atuar numa recepção e atuar com eficiência, eu vou falar para vocês, não vai ter dificuldade em grande parte de nenhuma outra empresa. Porque eu sempre até comento isso junto quando a gente faz treinamento. A manicure, ela tem o privilégio de poder atender um cliente de cada vez, coisa que a recepção não tem esse privilégio. O cabeleireiro, ele também tem esse privilégio, o assistente. A recepção não tem, porque ela atende 2, 3 ou às vezes até mais. Então, ser recepcionista, atuar na linha de frente, é realmente um baita desafio. E quem vai bem tem grande chance realmente de se desenvolver e muito, tá? Vamos para o próximo, Cá? Então, gente, lembrando, por isso que a gente fala, são 1001 funções, né? Então, aqui eu pus algumas atribuições do cargo. Recepcionar, encaminhar todos os clientes. Agendar clientes, que é presencialmente ou por telefone. Efetuar cobranças. Utilizar o sistema. Solucionar conflitos. Ter um bom relacionamento com a equipe e com clientes. E olha, que a gente fala, são muitos clientes. Trabalhar sob pressão, porque vocês trabalham sob pressão. Executar várias funções ao mesmo tempo. Controlar entradas e saídas diárias. E lidar com pessoas. E aí, gente, é o que a gente fala. Lidar com pessoas, não é todo mundo que tem essa facilidade e essa habilidade. Agora, quem trabalha numa recepção não tem outra escolha, tem que lidar com pessoas assim. Só que o que a gente fala é que, assim, quem gosta de lidar com pessoas mostra pelo comportamento, pelo tom de voz, pelo olhar, pelo brilho no olhar, tá? Vamos mudar, Cá? Então, nós já sabemos, então, sobre o cargo, sobre o perfil necessário, quais são as atribuições. Então, gente, aí vocês estão percebendo que a gente já está fazendo o quê? Um roteiro para ter uma contratação eficiente, para contratar a pessoa certa para exercer a função. E quais são os benefícios dessa contratação eficiente? De ter uma pessoa eficiente e contratada de uma forma real. Primeiro, satisfação geral da equipe. Vocês podem perceber, até tem as recepcionistas que estão aqui, que se uma profissional atua bem e é esse braço direito de tudo, de todos, a equipe gosta. Otimiza o tempo do gestor. Gente, não é fácil ficar contratando, selecionando, treinando e trocando várias vezes. Eu acredito que o gestor, ele quer sim contratar uma pessoa e que essa pessoa fique um bom tempo. Ninguém contrata já pensando que essa pessoa não vai dar certo e vai embora. Então, contratar bem vai otimizar esse tempo do gestor. Vai ter o quê? Uma eficiência no trabalho, porque se você já posiciona isso claramente para o candidato e ele já sabe o que ele vai enfrentar, você vai correr muito menos risco dele falar assim, eu não sabia que precisava fazer isso, eu não gosto, não estou sabendo.
a tendência é ele desenvolvendo e melhorar com o tempo. E com isso vai ter o quê? Uma evolução e um desenvolvimento para ambas as partes, para a empresa, para os profissionais, para a funcionária também. Vamos mudar, cá? Então, gente, qual que é a etapa, tá? Para você ter uma contratação eficiente, você tem que já começar com uma fase que é muito importante, é a entrevista. Isso exige o quê? Uma maneira certa de entrevistar o candidato para extrair o máximo de informações importantes. Eu não sei se aqui com vocês acontece isso, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, que não é de pouco tempo, que eu acompanho e já fiz vários processos de seleção. E tem várias empresas, vários gestores que acabam batendo um papo com o candidato, não tem uma ficha impressa com as perguntas certas para essa função. E aí esse bate-papo, muitas vezes, ele acontece ou ali no balcão da recepção, porque ela não está com ninguém, ou vai para uma salinha, vai para um escritório, mas várias pessoas acabam interrompendo, porque ser gestor também não é nada fácil. E aí você vai anotando, você esqueceu aí o que você perguntou, você repete. Às vezes a entrevista fica longa, mas você não fez as perguntas necessárias, né? Então, qual que é a minha dica, gente? Pode mudar, cá. Eu posso compartilhar, eu vou mudar aqui, mas sabe que eu queria compartilhar, que é muito engraçado isso, porque assim, a gente sempre fez dentro do... Mais uma vez, né, gente? Eu não estou falando de salão de beleza, mas eu gosto muito de compartilhar porque eu acho que serve para qualquer lugar, né? Eu tenho o hábito de entrevistar todo mundo que entra para trabalhar conosco, né? E eu tenho, as últimas entrevistas que eu fiz, um questionário com quase 40 perguntas. E nessas perguntas, eu não pergunto absolutamente nada, entendam, nada de experiência profissional. Eu quero entender como é que a pessoa, como é que a pessoa reage em determinadas circunstâncias, em determinadas ocasiões. Por quê? Porque eu quero avaliar o comportamento dela, eu quero saber se ela se encaixa ou não para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a técnica eu ensino depois. O que ela tem que fazer, eu vou ensinar. Mas eu preciso saber se ela tem a vontade de aprender, como é que ela vai reagir sob pressão, como é que ela vai... Então, assim, tem uma série de perguntas. E uma vez eu fui entrevistar uma pessoa para trabalhar com a gente aqui, e eu chamei uma outra pessoa para participar. Ela olhou aquele questionário, mas você não fez essas perguntas para mim? Eu falei, não, mas é porque eu mudei. Eu aprendi a minha lição com outros e mudei. Né? A Suzy, que está aqui, até está ouvindo, a Suzy deve se lembrar disso, o momento em que eu bati o olho, eu falei, eu acho que se a pessoa for bem em todas essas perguntas, você pode contratar, ela não precisa nem acabar a entrevista. Ela respondendo assim, eu lembro. Já eram tantas, né? Já sai contratada, já. Mas você sabe, Camila, mas assim, de verdade, acontece isso mesmo, né? Porque a gente sabe que na entrevista... é um momento em que, primeiro, você tem que conhecer, você tem que tirar o máximo de informações. A gente sabe que a parte operacional ou o que vai acontecer, todo mundo treina, porque, como eu falei, cada empresa é uma, né? Mesmo que a pessoa tenha trabalhado em salão, vamos dar um exemplo, já que a gente está no segmento salão, mesmo que ela tenha trabalhado em salão, uma empresa é de um jeito e a outra é outro. Mas eu acho que tem algumas coisas que já te falam, mas se você tiver um roteiro, porque são coisas que são importantes e que são pontuais, e até para você já seguir, vai ficar mais fácil, vai levar menos tempo. Então, aí a gente põe, que é o que eu gosto e que até fica a chave para uma entrevista e contratação de sucesso. Então, se você seguir, aí a gente segue como chave mesmo. Você tem que avaliar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e realmente, assim, falar um pouco sobre a empresa. Então, isso acaba sendo, assim, como dicas, porque realmente, assim, você vai tentar extrair
E no momento da entrevista, muitas vezes, o que acontece? O entrevistado, às vezes, ele vem um pouco tenso, ele está precisando do trabalho, e sempre fica aquela questão, né? Eu vou passar por uma entrevista, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Mas só que o candidato, ele também tem que ir tranquilo, desde que ele seja sincero. Ele vai falar exatamente aquilo que ele já fez, o que ele está buscando, porque é importante isso. Não adianta só a empresa escolher se o profissional não estiver buscando, né, aquele trabalho. Então, pode mudar o K para outra página. Então, gente, criar entrevista é a etapa essencial dessa seleção. E recepção, a gente já tem alguns quesitos que são importantes, né? Então, quando eu falei, assim, a questão de disponibilidade de horário, é muito importante que a empresa realmente, assim, pontue quais são as necessidades dela, para daí sim contratar essa pessoa que atenda essa expectativa. Então, criar um roteiro de entrevista bem definido, ele é fundamental até para essa seleção, para avaliação e otimizar o tempo, tá? Pode mudar, Cá. Ana, o pessoal está perguntando aqui se você vai disponibilizar algum material dessa aula. Eu penso aqui que a gente poderia fazer talvez um checklist ou um e-book com esse material, acho que fica bem legal, e aí o pessoal fazer o download. O que você acha? Você topa fazer isso? Topo, com certeza. Eu topo, sim, porque é o que a gente fala. A gente acabou fazendo isso para a recepção, mas isso serve para qualquer outra vaga, né? Sim, sim. Aí a gente pensa e pode falar que a gente vai dar, sim alguma coisa. Tá combinado. Vamos, então, só para responder a tua pergunta, a aula também vai ficar gravada, a gente deve gravar, eu estou finalizando a aula, a gente faz um compilado, faz uma edição, e isso dentro de 2 ou 3 dias, no mais tardar até o final dessa semana, ela vai ser a gente sobe ela no YouTube e envia o link para vocês, tá bom? Maravilha, até a minha crise de tosse vai ficar gravada. Né? Vai ficar gravada também, a crise de tosse. Então tá a gente faz umas edições assim, não tem problema. Então tá ótimo, gente. Então, aí o que a gente fala? Qual que é a função da empresa? A função da empresa é o seguinte, definir a vaga, ela precisa fazer essa contratação. Então, ela vai definir a vaga, definir o perfil do profissional para exercer essa função, definir o horário de trabalho, a remuneração, como vai ser a forma de contratação, ela é registrada, ela é CLT, ela tem uma comissão, ela vai definir a remuneração. A entrevista, ela vai definir, ela vai entrevistar o candidato, aí ela vai selecionar, porque tem algumas pessoas que ela já, pela entrevista, ela já vai ver que não estão atendendo. E aí, gente, ela oferece uma proposta de trabalho ao candidato. Eu gosto sempre de mudar isso, tá? E de deixar bem claro. Porque, normalmente, tanto o candidato, ele fica com uma impressão, assim, é a empresa que vai escolher. A empresa, ela definiu o perfil, ela entrevista, ela seleciona, e aí, com certeza, ela vai escolher para quem ela vai fazer a proposta de trabalho. Agora, é o candidato, é o funcionário que vai definir se ele vai realmente aceitar ingressar na empresa ou não. Então, a resposta final de que aceito ingressar na empresa é o candidato. Então, qual que é o processo? O candidato ele vai se interessar pela vaga, ele vai marcar entrevista, ele vai responder todas as perguntas que o entrevistador estiver fazendo. Ele tem que fazer os questionamentos, sim, sobre a vaga, apresentar um currículo e ele decide se aceita ou não ingressar. Sabe por quê, Camila e todo mundo que está assistindo? Se você posiciona e deixa bem assim claro quais são os deveres, quais são as responsabilidades, isso já facilita até
para o candidato aceitar ou não. Ele vai, por exemplo, olha, você vai lidar com pessoas, você tem um equilíbrio, você vai lidar com pressão. Eu acho que esse bate-papo já deixa uma transparência muito grande. E a gente tem que ser transparente com qualquer pessoa, tá? Pode trocar, cara. E aí, gente, como é que a gente fala? Porque não é só... eu acho que a primeira impressão é a que fica. E quando a gente fala, até um candidato, quando ele vem na empresa, ele já está fazendo a sua avaliação sobre o entrevistador, sobre o gestor, sobre a empresa, sobre o nível de organização. Então, e muitas vezes a pessoa está precisando mesmo desse emprego. Ela pode estar nervosa. Então, assim, criar um ambiente calmo, um ambiente harmonioso, para que realmente, assim, a conversa possa fluir bem, para que ela possa colher o maior número de informações e ter os questionamentos, né? Apresentar, então, conversar sobre a organização e sobre a vaga. Não dá para esconder nada, tem que pontuar, tem que falar tudo sobre a empresa e as suas expectativas. E apresentar, sim, quais são os pontos positivos e realmente questionar. Pode virar cá. Então, gente, o que eu falo é o seguinte, aqui a gente vê, né, eu quis pôr essa imagem, porque eu sempre falo o seguinte, que numa empresa, é assim, existe um objetivo único do gestor e de cada um dos parceiros, colaboradores. E eu tenho certeza que, como parceiro ou como funcionário, o objetivo de todos é que realmente, assim, a empresa vai bem, conquiste clientes, aumente faturamento, porque, assim, meu emprego está garantido, tem crescimento, tem desenvolvimento. Então, a gente fala que não basta ser só o gestor maravilhoso ou só o funcionário maravilhoso. Toda empresa, ela é o reflexo do empresário. Então, o que acontece? Aquele gestor organizado, aquele gestor motivado, ele vai ter o papel de realmente passar isso e escolher sua equipe para caminhar juntos, para remarem juntos rumo ao seu objetivo. Então, o objetivo de todos, isso tem que ser pontuado, é crescer, aumentar faturamento, trabalhar num ambiente agradável e fidelizar clientes. A gente sabe que o profissional, o colaborador, o funcionário, a gente passa muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa, porque em casa a gente dorme um grande período do tempo, né? Então, estar num ambiente sem clima pesado, sem pressão, e muitas vezes a pressão, o clima pesado, ele vem por insatisfação ou por alguma coisa que era para fazer e que não foi feito. E aí, gente, todo mundo tem mais de 18 anos, né? Então, se todo mundo entender qual é o seu papel, porque cada um tem um papel. O empresário tem um papel e uma série de responsabilidades e de deveres que, se ele não fizer, as coisas não andam. Então, eu dou um exemplo. Se não pagar o aluguel, a empresa vai continuar naquele local? Não. Se não pagar as contas, não pagar o funcionário, os funcionários vão continuar? Não, não vão. Então, assim, responsabilidades, deveres e obrigações, todo mundo tem. Só que, assim, todo mundo precisa saber quais são as suas responsabilidades, os seus deveres, os seus papéis. E aí, sabendo disso, aí vem um outro ponto. Eu quero ou não quero desempenhar e fazer isso, né? Aí é o que a gente fala, aí é a empresa que tem que tomar esse direcionamento, porque se um funcionário ele conhece as obrigações, conhece as funções, tem todo um apoio. Se ele não quiser fazer, gente, aí não dá para ficar insistindo, porque a função exige essas responsabilidades. Aí cabe ao gestor
substituir por alguém que vá ter um empenho mais forte, né? Vou mudar, cara. Então, gente, a gente sabe que juntos todos nós somos muito mais fortes. Então, não dá para desistir. Às vezes, uma experiência ruim com alguma pessoa, às vezes desmotiva e a gente acaba generalizando. Não dá para generalizar. Pode existir um profissional que não é comprometido, não é envolvido, mas você vai ter um outro super parceiro, super responsável, super comprometido. Então, assim, quem lida com pessoas não pode deixar de acreditar, né, no potencial das pessoas. E quando a pessoa quer, todo mundo consegue, ninguém é melhor do que ninguém, mas basta ter o quê? Vontade, persistência. Isso as pessoas mostram em comportamento, porque assim, se você realmente precisa do trabalho e você tiver vontade, você vai embora. Então, e aí, por que a recepção? Por que eu escolhi esse tema para falar para uma empresa? Porque o Graces é um sistema de gestão que é justamente uma ferramenta maravilhosa, que eu falo assim, que tem assim, tem mil possibilidades de ajudar a empresa, ajudar a recepção. E muitas vezes tem pessoas que não utilizam corretamente, não é, Camila? Eu costumo dizer que os clientes usam normalmente 30% do sistema somente, né? E realmente na parte de recepção é uma ferramenta, é uma plataforma que vem para ajudar, realmente para agregar, para agilizar a operação, para facilitar o processo de agendamento, o processo de recepção mesmo, né? De abertura, fechamento de comandas, recebimento de comandas, né? E até a vida do gestor também, como um todo, né? Na parte de gerenciar o seu negócio. E lembretes, né? Porque assim, o sistema justamente é para isso, para deixar tudo organizado. Então, você cadastrou o cliente, tem pessoas que às vezes assim, não atualizam, né? E não confirmam, porque às vezes a pessoa muda. Então, são um monte de itens que uma coisa diz com a outra. Sim. Né, Camila? Isso mesmo. Então, eu queria agora abrir, acho que a última página que nós temos, eu queria realmente só reforçar que nada é fácil. Não, eu sei que não nada é fácil, mas assim, a gente necessita de muito foco, de muita determinação e de realmente, assim, planejar onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para melhorar. Então, a gente fala do espelho, né? Se a gente coloca um espelho para a gente se ver, ficaria mais fácil. Então, o que eu posso melhorar? Seja na minha função ou na minha empresa, porque nunca está perfeito, nunca é 100%, mas todo mundo pode melhorar, e eu acho que é isso que a gente está precisando. Eu acho que qualquer empresa precisa disso e qualquer profissional precisa também disso. E é esse o nosso papel. Nós estamos aqui justamente para mostrar que sempre é possível melhorar. Aí. Então, Ana, me conta um pouquinho como é que hoje a For Beauty pode ajudar esse pessoal que está aqui nos assistindo como é que eles podem ajudar nesse processo de recepção, de contratação, como é que funciona hoje? Então, Camila, eu, na verdade, como eu falei para vocês, eu trabalho, né, há 25 anos nessa área, mas a gente percebe que mesmo antes da pandemia, o mundo vem mudando. E as pessoas querem coisas mais práticas, mais objetivas. E a For Beauty, ela é uma consultoria de resultados. Tudo é feito de forma online, sempre buscando a organização. Então, organização do processo de seleção, onde a gente vai ter manuais para a contratação. Regimento interno. A gente sabe que uma empresa, ela tem as suas características. Tem que ter as suas regras, sim. Nossa, gente, peço mil desculpas, mas pegou.
E uma empresa precisa, sim, ter regras. Uma empresa que não tem regras, desculpa, a gente não vai para frente. E o que eu percebo é que os gestores, eles gastam muito tempo fazendo da forma toda verbalizada e sem ter nada formalizado. Então, a For Beauty, ela vem para ajudar a realmente criar esses manuais, criar essa organização. Então, a gente tem de forma fácil, através de formulários, onde vai realmente personalizar. E aí é em forma de e-book. Tanto esse processo de contratação como o regimento. E depois tem as outras partes também, a parte da pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, tudo voltado para ter uma gestão mais eficiente. Legal, show de bola. Mais alguma coisa que você queira falar, Ana? Podemos abrir para perguntas. Enquanto você pega uma água. Parte, não. Vou pegar uma aguinha, um minutinho só. Enquanto a Ana vai lá buscar uma água, Francilene, você abriu o teu microfone, você quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida para a Ana? Queira perguntar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone ou se quiser escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Alguém? Não? Bom, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Peço desculpas aí da minha falha, aí da minha crise aí de tosse, mas acredito que a gente vai ter outras possibilidades, né, também de fazer novos treinamentos. Com certeza, Ana, eu agradeço muito a tua participação, acho que foi muito legal, foi bem esclarecedor. Acho que a gente tem aí muito material para produzir para o pessoal, para a gente disponibilizar. A aula, como eu falei, ela fica gravada, a gente vai mandar depois para vocês o link para quem chegou no meio ou no finalzinho da aula, ou que estava com problema aí no áudio, a gente manda o link para vocês, para todo mundo que se inscreveu, tá? No nosso canal do YouTube também tem algumas outras aulas com alguns outros palestrantes, que eu acho que é bem legal também vocês assistirem. Ana, mais uma vez, muito obrigada, Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos produzir esse conteúdo, esse e-book aí, ou esse checklist para dar para esse pessoal. Combinado? Fica a nossa missão aí. Muito obrigada, viu, a todos. Obrigada pela participação. Gente, obrigada. Tchau, ótima tarde a todos. Tchau, tchau.